Espíritos. O nosso estudo se inicia então onde tudo começou, na descida do Espírito, na festa do Pentecostes, que é a primeira ocorrência do dom. Então vamos para lá, Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Muito bem. Então vamos aqui ao texto. Primeiro, cumpre-se o dia de Pentecostes, que era uma festa de 50 dias, né? no dia 50 era celebrado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Note, não diz que eles estavam orando, tá? Não diz que eles estavam orando. Geralmente quem prega nesse texto fala, eles estavam lá buscando o Espírito em oração e aí o Espírito veio. Não, o texto não fala que eles estavam orando. Se eles estivessem orando, Lucas teria registrado, tá? Ele não teria esquecido esse detalhe. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, o que vem? Vem um som. Como é que é esse som? De um vento impetuoso. Então imagine aí um som de um vento muito forte. Esse foi o som que eles ouviram. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam assentados, reunidos. Esse som encheu toda a casa. De repente apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Imagine aí linguetas de fogo, línguas de fogo. Essas línguas apareceram no ambiente e elas pousaram na cabeça das pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, onde pousaram essas línguas, essas pessoas começaram a falar em outras línguas. Essas línguas vão aparecer aqui. Que tipo de língua é essa? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Você tem no Pentecostes uma Babel invertida. Na Babel era uma língua que virou várias. No Pentecostes, você tem todas as nações debaixo do céu reunidas, várias línguas, e é como que se tornasse uma só, porque a pregação das maravilhas de Deus se fez perceptível no ouvido de todas as pessoas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, os crentes estavam reunidos no mesmo lugar, som impetuoso, linguetas de fogo baixando na cabeça, cada um começa a falar, começa a pregar o evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso faz um barulho. A multidão que estava de fora, ouvindo aquele barulho, vem ver o que está acontecendo. E diz o texto, verso 6, que eles ficaram perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles dizem, estavam pois atônitos e se admiraram, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Na palavra Galileu, há um peso de simplicidade. Esse pessoal aí é tudo inculto, é tudo Galileu. Como é que eles estão pregando em outros idiomas? Me ocorre aqui um exemplo. Imagine que você vá num sertãozão do Brasil, um lugar em que as pessoas não tenham quase a alfabetização básica, e de repente você encontra essas pessoas falando em outros idiomas. Você fala, ué, como é possível? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Galileus, que viviam da pesca, na sua maioria, por causa do mar da Galileia, falando outros idiomas, como diz aqui o texto, verso 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. É o pessoal das outras nações que está dizendo, como é que eles estão pregando na nossa língua materna? A língua materna, meus irmãos, é idioma. Não são esses fonemas falados nessas igrejas, não, tá? Aí vem a relação das nações. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, Cirene, romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Esse é o dom de línguas, meus irmãos. É um dom idiomático, é um dom para a pregação do Evangelho. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. É aí que Pedro se levanta e diz, varões galileus, estes homens não estão bêbados, sendo esta a 3ª do dia, 9 horas da manhã. O que ocorre é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias vossos jovens profetizarão. E aí Pedro mostra a profecia. Tá? Agora veja o seguinte, Atos 1:8, qual foi a promessa desse Espírito? Atos 1:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja que a descida do Espírito Santo foi para que eles se tornassem testemunhas onde? No mundo inteiro. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aí um idioma dava conta, mas até os confins do mundo ia precisar de outros idiomas. Como é que esses pescadores, que mal conheciam o idioma deles, poderiam ir até os confins do mundo para pregar o Evangelho? Tomé, por exemplo, a história nos mostra que Tomé foi até a Índia. Como é que Tomé pregou o Evangelho lá? Dom de línguas, meus irmãos. Esses homens iam para outros países e Deus possibilitava que eles pregassem o Evangelho numa língua que eles nunca tinham estudado. É como se você viajar amanhã para a China e começar a pregar o Evangelho em chinês, sendo que você nunca estudou chinês. Esse é o dom de línguas. Não é essa coisa que inventaram no último século, que é um enrolar de fonemas que não constitui idioma. O texto também não ensina que há uma condicionalidade para receber o batismo. Verdade, é verdade. O texto começa dizendo no capítulo 2 que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é uma ação soberana de Deus, de uma festa que Deus havia determinado também no calendário judaico. E também esse batismo, ele é dito por Lucas, escrito por Lucas, se refere ao batismo como a promessa do Pai, nos versículos 4 e 5, no capítulo 24, no versículo 49, e Pedro, quando ele prega o Evangelho, porque depois Pedro começa a explicar, e ele prega o Evangelho, ele fala que é um dom. Então nos ensina que não há uma condição, é incondicional, é a graça de Deus. É verdade. Na verdade, é Deus que... Eles não estavam ali reunidos buscando isso, né? Cumpriu-se o dia de Pentecostes e Deus mandou. Exatamente. Muito bem. Então, repare que tudo no texto nos leva à conclusão de que o dom praticado ali era manifestação de diversos idiomas. Nós vimos, né? Verso 4, dizendo outras línguas, verso 6, própria língua, e verso 8, própria língua materna. E observe que a mensagem transmitida por meio do dom foi entendida por todos os estrangeiros que lá estavam. Hoje, quando você entra numa igreja pentecostal e escuta aquele enrolado de língua, você entende alguma coisa? Os judeus que estavam ali, quando eles tiveram acesso ao dom de línguas, eles entenderam a mensagem. Porque quem falava árabe, escutou o evangelho sendo pregado em árabe. Quem era romano, que tinha o latim como a língua, escutou o evangelho sendo pregado em latim, e assim por diante. Cada um ouviu o evangelho sendo pregado no seu próprio idioma. Por isso que o dom se chama dom de línguas.